internautas do Jornal Diário de Caratinga, nós estamos começando mais um podcast e hoje com um assunto extremamente sério que é a violência obstétrica. Nessa semana, o Brasil ficou chocado com o caso do médico Giovanni Bezerra, de 31 anos, que foi preso depois de estuprar uma gestante. E nós vamos falar sobre esse caso, sobre a violência obstétrica. Nós estamos recebendo aqui hoje a Thelma de Assis Campos, que é doula. Já quero agradecer de uma vez a sua presença. Thelma é advogada, doula e educadora perinatal. Muito obrigada por estar aqui conosco no Diário de Caratinga. Estamos aqui também com a Vera, que é a diretora do jornal, e nós vamos debater sobre esse tema, né, Thelma? Então, muito obrigada por aceitar o nosso convite aqui no Diário de Caratinga. Eu que agradeço, tá? Estou muito feliz de estar aqui. Mais uma vez contribuindo, né, para a sociedade com informações de qualidade. Thelma, você é doula e eu queria que você explicasse para as pessoas que não têm o conhecimento qual que é a função de uma doula. A doula e educadora perinatal, ela já atua desde a gestação, geralmente com o casal grávido, ou a mulher que, né, não tem companheiro, uma outra pessoa que ela escolhe para ser sua acompanhante. E durante a gestação temos encontros, a gente dá um curso para a pessoa se preparar para o parto e nascimento. A gente fala parto e nascimento porque a gente tem o parto e tem outra via de nascimento que é a cesariana. Então a gente sabe que é bom que a gente se prepare para tudo, que a gente não tem controle de nada, mas a gente pode ter um plano, uma informação e se preparar para o que está por vir, inclusive sobre as necessidades de uma cesariana, os mitos de que não há necessidade, que são muito enraizados na nossa cultura, tanto a família, a sociedade, quanto os profissionais de saúde. É um sistema todo que está pouco informado ou instruído a informar, né, as gestantes durante o pré-natal. Então, a gente já faz esse trabalho durante a gestação. A gente fala sobre o parto, o plano de parto, o aleitamento, cuidados com o recém-nascido, sempre baseado em evidência científica. O que as evidências científicas mostram que é melhor e mais recomendado agora. E aí, a doula acompanha quando a mulher opta por entrar em trabalho de parto. Sim. Acompanha em casa já nessa fase latente para ativa, que vai começando a progredir. E também vai ao local desejado, onde será o nascimento, às vezes hospitalar, casa de parto, centro de parto normal, que é CPN, ou mesmo domiciliar planejado, né, que a equipe vai toda para casa. Na nossa região, né, na nossa realidade, mais é parto domiciliar e parto hospitalar. Certo. Thelma, um assunto, como eu estava dizendo agora há pouco, que chocou o Brasil essa semana, nessa última segunda-feira, na madrugada dessa última segunda-feira, o médico Giovanni Quintela Bezerra, que é anestesista, ele foi preso depois que, esse médico, né, foi preso depois que alguns enfermeiros colocaram um celular até escondido, né, numa Sim. tela na sala de cirurgia, enquanto a mulher fazia uma cesárea. Aí está a imagem dele no momento em que ele estuprava a mulher, a imagem dele com o celular. Aí ele foi preso estuprando uma mulher. Eu queria saber como é que você viu essa notícia, como é que você vê esse caso desse médico. E qual que é o papel da doula para uma prevenção? O que aconteceu com essa... Essa situação não é comum, mas a gente vê que a violência obstétrica é muito além disso, porque ela ainda não é tipificada como crime pelo Código Penal, a violência obstétrica em si. Mas a violência obstétrica, ela é uma gama de atos e omissões que se fazem com a gestante, no sentido, tanto no estado gravídico puerperal, quanto em situações de aborto. Então, vamos fazer uma pergunta. Então, aí já foi mais específico, foi um crime mesmo, de que esse caso que não é muito comum acontecer no cenário obstétrico. No estado do Rio de Janeiro. Mas a violência obstétrica, ela é muito comum. Sim. Infelizmente. Eu queria que você explicasse pra gente. Você disse que é muito comum a violência obstétrica. E geralmente, como que ela acontece? Quais são os tipos de violência obstétrica? Primeiro, a gente tem uma pesquisa que mostrou que 25% das mulheres no Brasil reconheceram que sofreram violência obstétrica, mas a gente sabe que está muito subnotificado, que as mulheres nem têm conhecimento, na verdade, do que o que elas viveram foi uma violência obstétrica. Então, todo ato e omissão, tratamento desrespeitoso pode ser considerado violência obstétrica. Intervenções
na gestação, no parto, desnecessárias contra a vontade da mulher, são consideradas violência obstétrica. Então, já durante o pré-natal, nós temos realidades diferentes. Vamos pensar assim, como identificar que um profissional já é dessa forma que ele age. Às vezes nem consciente também, né? Mas como eu digo assim, tem que ser uma coisa global, né? De todos, para que a gente possa abrir para a consciência e para as mudanças. Durante o pré-natal, se você tem um médico da sua escolha, você já vai iniciar conversa sobre plano de parto, sobre o que eu desejo ou não, a mulher falando. E aí ela já vai conseguir entender se o médico ele vai atuar de acordo com os desejos dela ou não nessa conversa. E aí quando é plantonista, que ela vai ser atendida por plantonista no dia do nascimento, e aí primeiro a gente precisa saber as taxas, isso é público, a informação que a gente consegue, né, pelo site do governo do estado, do SINAF. E a gente consegue saber a taxa de cesárea daquele local. Então, as taxas de cesárea também, elas falam muito sobre se sabe fazer uma assistência em parto ou não. A gente divide parto como sendo vaginal e cesárea cirurgia. Outra via de nascimento também. Então, a gente sabe, a Organização Mundial da Saúde já determina que em 10% é necessário uma cesariana em toda em toda gestação. Pode vir a ser necessário uma cesariana quando é primigesta, primeira gestação. Então, a gente tem aí de 10% a 15% um percentual de cesariana razoável, aceitável. E aí, quando a gente vê uma taxa de um profissional ou de uma instituição com percentuais 50%, 60%, exatamente, chega a 90% e 100% algumas instituições. Então, aí a gente já consegue entender que é mais cesarista, que é mais planejado, é mais combinado e menos assistência humanizada, vamos dizer assim. Aqui em Caratinga, você tem alguma pesquisa? Qual é a taxa dos hospitais aqui? Se é mais cesárea? Eu não olhei hoje antes de vir para cá, mas sim, mais cesárea, sim, em todas as instituições. Em todas as instituições? Todas. Agora, quando a gente pega de médicos separadamente, depende quando você tem o plano, você solicita o plano te informa, quando você consegue, ou você pede diretamente. Quando a gente vê de médicos separadamente, a gente tem alguns aí com taxas melhores para assistência no parto. E menos taxa de cesárea, menor taxa de cesárea. Poucos específicos, cabem nos dedos de uma mão apenas, alguns nomes que a gente Mas tem aqui. Mas as instituições de Caratinga fazem mais cesárea. Mais cesárea. Sim, porque a maioria de quem está trabalhando, trabalha dessa forma. Na verdade, é essa. Entendi. E aí, como que a gente identifica a violência, por exemplo? Primeiro, quando a gente vai nascer, é a violência neonatal. A primeira violência que a gente sofre quando a gente já é retirado do ventre da nossa mãe num líquido amniótico quente de 37 graus e de repente, sem nenhum sinal de parto, a gente tem que sair, se virar, respirar, campeia o cordão umbilical, corta imediatamente, que a gente ainda recebia oxigênio por ele. E aí se vira nos 30. Mas e você isso aí não vai natural, pro colo. Né? É uma violência neonatal naturalizada. Naturalizada. Sim. Mas não tem outro jeito. É óbvio que tem outro jeito. Como aí seria? a gente poderia nascer, ir pro colo da nossa mãe, mesmo que fosse uma cesariana, inclusive eletiva, mas melhor que fosse uma necessária, e ficar no calor do colo da mãe. Leva diretamente. A maioria retira, leva para longe, e o bebê chora mais pela falta da mãe, Olha né? Só. Isso é desde o início da vida. E aí nós, como mulheres, quando a gente está gestando, quando a gente vai ter o nosso bebê, a gente pode escolher a posição, se a gente vai ter um parto normal ou pelo menos passar pelo trabalho de parto. A gente pode alimentar, a gente pode tomar líquidos, né? Alimentação leve, ingesta de alimentação leve é recomendado. Então, nada disso é permitido para a maioria. A gente pode ter o nosso uso de celular, Pode ter e não é permitido. Então, a gente tem a Constituição Federal, que é a nossa Carta Magna, que fala a nossa liberdade de expressão, a nossa liberdade de comunicação. Isso nos é privado por regras inferiores. Mas aí Só que essa mulher, ela na verdade, ela teve um excesso de sedação. Acompanhante, né? Mas ela poderia ter uma acompanhante lá, poderia ter uma doula lá com ela. Então, o ideal seria sim que tivesse o acompanhante e a doula. Eu já acompanhei, por exemplo, algumas situações em que a mulher foi para uma cesariana
e o acompanhante, assim que o bebê nasceu, ficou um pouco com a mulher, mas de cesárea ainda fica meio grogue da sedação normal, não excessiva. E além depois daquele primeiro contato, já levam o bebê, né, para vestimenta e a medida e peso. E aí o acompanhante não querendo sair de perto da mulher, e ele pediu pra mim, como doula, fica com o bebê, acompanha o bebê pra nós, que eu vou ficar com ela o tempo todo. E aí assim a gente fez. Poderia ser o contrário nesse também. Nesse caso também, o pai da criança parece que entrou, mas tem determinado momento que o médico pediu para que ele saísse. Ele saiu, parece, depois foi falado que ele saiu com o bebê. Isso, saiu com o bebê, Sim. Aí foi então que o médico aproveitou para estuprar essa mulher. Thelma, e ainda continuando falando da questão da violência obstétrica durante o parto, ali na hora que vai fazer o parto, geralmente como que ela acontece? Bom, então a gente tem duas vias de nascimento, o parto vaginal e a cesariana. Sim. Vamos falar do parto normal. Certo. Nós temos Diretriz Nacional do Parto Normal de 2017, que é um documento público, tem aí para qualquer um baixar e ler, ter acesso, são 53 páginas apenas, bem pequeno, e fala sobre toda a forma que deve ser tratada uma mulher, como que tem que ser o atendimento dela. Até o chamamento, nada de apelidos também. Exatamente. Durante o parto, não é isso? Desde se apresentar, falar o nome, qual a função daquele profissional que está se apresentando para ela, até dar toda a liberdade para ela. Não usar nenhum nome, nenhum apelido, nenhum diminutivo. Nada pejorativo. Nada pejorativo, nenhuma frase que você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não deve gritar. Nada disso não pode ser falado pra mulher. A gente ouve muita reclamação de mulheres, principalmente pelo SUS, de mulheres que vão para o hospital e aí as enfermeiras ou médicos, não estou citando especificamente ninguém aqui, mas que falam, a mulher está gritando demais. Mulheres que eu já conversei, que disseram que assim, o médico falou que estava gritando demais, então que ia ficar esperando, que ia ficar ali sentindo dor. É o tipo de violência obstétrica. Mas a mulher, nesse momento, ela fica muito frágil, né? Com certeza, então, é um momento muito eu acho que ela não sabe nem se defender. Por isso que o seu papel é importante. Porque ela tá sentindo dor. Porque se for falando com ela, eu acho que ela quer obedecer para aquilo lá passar rápido. Tudo. Exatamente. Não é isso que acontece? Assim, vou fazer tudo que ele tá me pedindo para passar rápido e para ele não piorar, para ele não ser mais maldoso ainda comigo. Não sei se a palavra é maldoso. Mas seria isso, entendeu? Mesmo. Aí, ali a pessoa tá tão vulnerável, tão frágil, que ela fica sem nenhuma reação. Defesa. Sim. Né? Totalmente indefesa, totalmente sem reação. Por isso, quando alguém procura uma doula, assim, eu, pelo menos, no meu caso, eu falo muito da importância de preparar o acompanhante junto, porque só a gestante, naquele momento, ela está totalmente indefesa. E a doula, no cenário de parto, junto com a equipe, por exemplo, hospitalar ou obstétrica, ela não tem intervenção, ela não pode ali atuar como ativista, a gente atua antes, a gente ensina, explica, né, dá curso, passa material para estudo, mas naquele dia a gente está para aliviar as dores, ajudar na mudança de posição. Também faz um papel do lado emocional também. Emocional, exatamente. Porque tem uma pessoa ali da confiança, que tem vínculo e que a deixa mais tranquila. Né? Existe uma tríade muito real, verdadeira no parto, que é tensão, medo e dor. Quanto maior um, maior o outro. Então, quanto maior a tensão ou medo, maior a dor, e isso é um círculo, né? E quando tem pessoas ali da confiança dela, que não são estranhas e que ela já tem segurança nelas, ela realmente, a mulher, ela sente menos dor, tem um trabalho de parto mais rápido, geralmente tem menos intervenções. E o acompanhante informado, ele é o quê? O porta-voz dela. Aquilo que ela queria, que ela escreveu no plano de parto ou falou para ele vai ser o defensor dele naquela hora. Eu digo que ela, como se deixa uma procuração, né, assinada para o acompanhante fazer a voz dela. E ele tem esse direito como acompanhante. Inclusive, é uma responsabilidade. Se for necessário uma intervenção, uma cirurgia, qualquer procedimento, o acompanhante é que vai dar a voz, né, final, já que ele está em pleno raciocínio. E fora que tem assim, não sei, eu quando fui ter meu filho, a gente fica com medo de trocar o neném da gente, né? Não é? Eu acho que igual assim, se você está ali, alguma outra acompanhante pode acompanhar para onde a criança está indo, se está tudo certinho. Exatamente. Esse trabalho tem um custo alto? É um trabalho que pessoas
de baixa renda consegue? Da doula? Da doula. Não, o trabalho da doula, ele pode ser voluntário, ele pode ser solidário, como particular. A gente, para trabalhar de forma particular, a gente trabalha geralmente quando é uma equipe. A pessoa quer se equipar com todos, né? Mas, por exemplo, as pessoas usuárias do SUS que buscam, eu inclusive faço parte da Associação Doula Solidária, uma associação de nível nacional, que é gestante que vai ter o bebê no plantão no SUS, não tem condições de ter equipe, ela cadastra no site, coloca lá a gestação dela, DPP, que é a data provável para parto, e uma doula da cidade dela ou próxima vai fazer contato para tentarem combinar sim, uma forma de atender. E isso não é incomum, isso é, na verdade, mesmo quem é associada a uma associação dessa forma ou não, a doula, quando a gente é procurada, a gente tenta de toda forma atender a pessoa. De toda forma. Eu digo porque quando eu precisei de uma doula, foi assim comigo. E não é incomum. É muito comum. Da mesma forma, eu e todos os outros colegas doulas que eu conheço agem dessa forma. Aquela doula que tem, assim, muito mais, assim, na verdade, coragem de enfrentar o sistema também. Porque eu conheço doulas que deixaram de atender gestantes que vão para o SUS, de fazer solidário, voluntário, porque enfrentam coisas muito ruins, às vezes, junto com a gestante, com o acompanhante, e traz uma carga muito pesada emocional para a doula também. Então, algumas não estão mais dispostas, já fizeram, deixaram de fazer. São experiências, né, que vão fazendo com que, né, atue diferente. Thelma, agora a gente conversando aqui antes nos bastidores, você disse que todas as mulheres, praticamente todas, já sofreram violência obstétrica. Você, como mãe de 3 filhos, já passou por isso? Com certeza que eu passei. A primeira foi numa minha cesárea. Quando eu me preparei para ter minha bebê, eu não me informava, era apenas o que o pré-natalista me falava e eu entendia. Apenas acreditava que se eu quisesse ter um parto normal, eu teria. Como era a minha primeira gestação, eu pensei, não, vou ter o parto normal. Eu já imaginava, sabia, né, entre aspas, acreditava que se tivesse a primeira cesárea, as outras seriam cesárea também. Sim. Então, eu já queria evitar a primeira. Só que eu fiz um pré-natal totalmente despreparada, não tive doula, não tive acompanhamento, não estudei. Não tinha informação. Nenhuma. Eu trabalhava muito, me dedicava muito à minha profissão e pouco para a minha vida pessoal naquele meu momento gravídico. E acreditando também no sistema obstétrico brasileiro, que era bom, né, totalmente alienada mesmo. Mas depois disso, da você realidade. acha que o sistema obstétrico do Brasil não Mas, né, quando eu estava com 37 semanas e durante o pré-natal falando do desejo do parto, e eu não obtinha retorno nenhum do pré-natalista. Simplesmente, tá bom, tá. Então, quando chegou 37 semanas, foi a consulta que colocou tudo em cima de mim, assim, a carga da culpa, de um problema, de qualquer coisa errada que der no parto seria minha. Nossa. Então, assim, dá vontade de falar assim, nossa, então tira minha filha de mim agora, que eu tô com tanto medo do que o senhor falou que pode acontecer de ruim, né? E então eu não quero mais. Então foi isso, assim, usar da fragilidade da gente, né, de um sensacionalismo, de um terrorismo ali na hora para amedrontar. E o que a gente queria, na verdade, a gente deixa de querer. Com o interesse dele, né? Custo-benefício de tempo, exatamente, de disposição, essas coisas, exclusividade, disponibilidade para atender parto normal. Hoje em dia a gente sabe que são poucos. Por isso que eu disse, né, que temos poucos e que assistem, assim, aqui na nossa cidade. Que ainda bem que tem, né, que até, né, naquela época, por exemplo, não tinha ninguém. Que hoje foi já tem 11 anos atrás. Por isso que depois, quando eu fui... E aí, mas eu não entendia que eu estava sofrendo nenhum tipo de violência. Pra mim, não, então tá bom, então já que então que seja. Fui pra cesárea, feliz, né? Fiz as unhas, que é o que a gente quer, ficar bonita, para as fotos e tudo. Fiz escova, gente, e fui lá achando que era, né, tão importante, era isso. E com muito custo eu ainda pedi a presença do meu esposo e ele esteve presente, mas ainda limitada, né, a presença dele em tempos específicos dados pela própria equipe, que enquanto eu fui anestesiada ele não estava comigo. A lei permite que pode ter uma acompanhante o tempo todo.
A lei não fala de tempo, exatamente, não tem exceção. Estar com no momento a gestante da aplicação da antes, anestesia, durante, depois do parto, qualquer via que seja, não existe E o seu marido foi privado de estar com você o tempo todo? Sim, foi privado de estar comigo, por exemplo, na anestesia. E qual é o argumento que o médico usou para seu marido não ficar o tempo todo? Não, na época eu não exigi que ficasse o tempo todo. Eu falei, eu quero meu marido comigo. Tudo bem, mas aí as técnicas já estão preparadas. Falar, você fica aí e espera ser chamado. Para a mente, vista a roupa e eu lá sendo preparada e já anestesiada. E ele não estando presente. E ele não presente, ele longe. Entendi. Então, assim, aí naquele momento, simplesmente depois que eu deitei, que pegou anestesia, que eu já estava sendo cortada, e meu marido ainda lá, ainda esqueceram de chamá-lo, inclusive. E aí chamou, assim, tão na hora já de tirar a minha filha, que ele não sabia o que fazer. Ele ia ver, tirando a minha filha, tirar a foto, e ele começou até a filmar, ele ficou até sem reação ali naquele momento. Mas aí conseguiu até filmar um pouquinho, depois fotografou ela assim, perto do meu rosto, pronto, e tirou, e saiu, e foi pra longe. E aí ele acompanhou, e eu fiquei lá, sendo suturada, sozinha. Então, eu tive muitos problemas pós-operatório, né? Não vou relatar aqui que não faz parte da violência obstétrica que eu sofri. Mas depois de uns anos, aí engravidei de novo e aí fui estudar, ler, conhecer e saber mais sobre. E aí eu entendi, gente, se meu desejo era ter parto normal, eu tinha direito de ser respeitada nesse desejo. Com certeza. Né? Se o meu desejo era esperar pelo menos o tempo da bebê estar pronta, madura para nascer, eu poderia ter entrado no trabalho de parto. Lógico. Né? Mas eu fiquei presa no sistema, no plano de saúde, no que o médico fulano tinha para oferecer, sem conversar, sem olhar discutir, a sua vontade, sem olhar, o seu sonho. Sem fazer o meu plano. Exatamente, sem fazer o seu plano. Ele fez o plano dele, mas não eu respeitaram simplesmente o seu plano. Fui conforme ele determinou, né? Então, aí que eu entendi. A gente passar por uma cirurgia desnecessária, sem querer passar por essa cirurgia, quem é que vai tirar um apêndice desnecessariamente? Você pode falar quantos anos você teve sua filha? Sim, 32 anos na época. Uma idade que poderia ter. E a idade, inclusive a idade era uma das dificuldades para eu ter o parto normal, segundo o pré-natalista naquele momento. Mas 32 anos. Mais de 30, nossa, aqui, falou que poderia agarrar na bacia, que já é rígida, depois do 30 já... Imagina, né? E eu tive 2 filhos de parto normal depois disso, com 36 e 41 anos de idade. Olha só. Então, assim, foi com a informação que... Você teve a Helena com 41 anos, de parto normal. Totalmente natural. Totalmente que natural. bênção, senti as dores e nasceu assim, rapidamente. Thelma, nós mulheres temos um pouco conhecimento sobre isso? Muito pouco, muito pouco. Nós precisamos mudar. A partir do seu segundo filho, então, que você já sabia o que você queria. E aí eu fui buscar... Vi um amigo que postava como ativista coisas sobre humanização do parto e nascimento no Facebook, na época, em 2015. E aí comecei a conversar com ele. Primeira coisa, você precisa de uma doula. Sim. Doula vai te ajudar em tudo. Eu não tenho como te ajudar tanto. Me abrir para a humanização. Exatamente. Daí eu comecei a me tornar ativista para isso. Eu estava mostrando para a Paula em 2017, antes mesmo de eu me tornar doula, a gente já fazia... roda de conversa, a gente já fazia coisas, a gente deu uma entrevista pro Diário aqui, falando sobre a humanização do parto e nascimento, porque a gente já começou, e aí quando me veio a consciência, eu comecei a ficar o quê? Indignada. Eu fiquei indignada com o sistema, e aí como você a gente quis fazer facilmente coisa enganada. Exatamente. E aí quando eu fui para ganhar o Rafael, meu segundo filho, eu sabia que eu não ia ter essa assistência aqui. Na época não tinha ninguém. Hoje tem, né? Hoje tem. Porque eu vejo muita gente hoje com parto humanizado. Graças a Deus. Graças a Deus. Hoje tem. Então eu escolhi o Sofia Feldman, que é um hospital público 100% SUS e que dá assistência humanizada em Belo Horizonte. É mesmo? Então fui para lá para tê-lo lá. Inclusive ganhei ele no centro de parto normal, que é onde não tem médicos atuando, somente enfermeiras. Olha só que interessante. E enfermeiras obstétricas, né? Residentes da enfermagem obstétrica. E eu fui preparada para uma cesárea se fosse necessário. Você teve acompanhamento de uma doula? Doula, sim, e o meu marido. Sim. E a doula foi a Lena Bezerra, maravilhosa, entrou comigo lá. E você foi muito mais feliz, você acha, nesse momento aí, do que quando você teve seu primeiro filho? Nossa, incontavelmente, assim, o número de vezes, assim, que eu quis viver aquilo.
E eu vivi um sonho. Eu estava realizando um sonho. Eu senti... Não é tempo de trabalho de parto. Deixa eu deixar isso bem claro antes de falar. Mas eu comecei a sentir pequenas cólicas, que fiquei muito feliz de sentir essas pequenas cólicas, 6 da manhã do dia 3 de agosto de 2015. E ele aí foi evoluindo muito lentamente, até ele nascer dia 4 de agosto às 10h38 da manhã, no outro dia. Então eu fiquei 28 horas e 38 minutos sentindo aquele processo lento, aquela chegada do meu filho, preparando que ele estava para chegar, sabendo que era o dia, sabendo que Deus escolheu para ele vir, e não eu marquei. Entendi. Então era o que eu queria. Exatamente. E você não é contra a cesárea em casos que a pessoa precise, né? Eu não sou contra de forma nenhuma. Eu sou contra a mulher não ser respeitada. Se ela quer ter a cesárea, que tenha. Isso, graças a Deus, no nosso país, a gente não mora fora, é direito de todas. Todas. Eu quero agendar minha cesárea, vai agendar a cesárea. Inclusive, mulheres me procuram falando, olha, eu quero cesárea, mas eu quero que você me acompanhe durante a gestação. Vamos acompanhar, eu vou te dar as aulas normalmente. Você vai saber sobre o parto, vai entender, mas eu vou falar também, você pode fazer um plano pós-cesárea, como que você quer que receba o neném, clampeamento do cordão, em que tempo, você vai ter hora de ouro, contato pele a pele. É a mulher que tem que decidir, primeira coisa é ela que tem que ser respeitada. Não é humanização se for uma cesárea agendada, não, porque o protagonismo da mulher ele é perdido ali naquele momento, que é o médico que está controlando o nascimento e não ela. Na verdade, entre aspas, o controle, né, entre aspas a gente fala, né? Tanto que o parto também, assim, é o corpo da mulher que faz o trabalho, mas os outros de fora estão ali para assistir e auxiliar. Mas o trabalho maior é dela. Na cesariana, a gente sabe que o trabalho maior é do obstetra, né? Então, aí... Você indica exercícios para a pessoa ter um parto normal, um parto humanizado? Isso tudo você faz? A gente mostra que, primeiro, toda mulher nasce com possibilidade de gerar, parir e amamentar. Isso é natural e fisiológico. Tudo mais, a gente tem guias de alimentação, lógico, de atividade física leve a moderada, depende, né, de como que a pessoa já fazia. Às vezes pode até ser mais se ela já era uma crossfiteira, por exemplo, né? Só adaptar, né, conforme ali a barriga vai crescendo. Mas o importante é saber, no momento do parto, aí existem várias técnicas para alívio de dor, mudança de posições, são uma delas, sim. Por isso que a gente mostra para a mulher ter consciência corporal, né? Que ela precisa se entender, se ouvir e fazer aquilo que ela tem vontade de fazer. E se ela for respeitada nisso, ela vai ter liberdade durante o trabalho de parto e mudar de posição conforme ela ficar mais confortável. E ali o jeito que ela ficar mais confortável é que ela tem que ficar. E às vezes fica muito tempo numa maneira só, precisa mudar, e tá cansada, e a gente ajuda ela a mudar. E é isso que a gente tem que fazer, auxiliá-la, né? E não determinar para ela. Ela que precisa entender e ela mesma determinar. Expressar qual que é o seu desejo. Então, agora a mulher sofreu a violência obstétrica, igual no caso dessa mulher, desse caso de repercussão aí no Rio de Janeiro. Como é que a mulher ela faz para denunciar esse caso de violência obstétrica? O que ela deve procurar? Quais são os meios para ela ter justiça diante do que foi feito com ela? Então, a gente precisa entender que a violência obstétrica hoje no Brasil, por exemplo, não é tipificado como crime, como eu disse. Tomara que seja, gente. Tem algum projeto que para... Não tem. Não. Essa discussão ela é bem difícil. Até leis... o termo nem era possível usar o termo violência obstétrica até 2019, né? Não, o que aconteceu foi que em 2019 o Ministério da Saúde ele lançou uma portaria para que os profissionais da saúde, ou o próprio Ministério, não utilizasse mais essa expressão dos seus documentos oficiais, dando a entender que seria somente em casos em que houvesse uma intenção, né? E não somente em caso de culpa, vamos dizer assim, né? Nos termos jurídicos. Existe, né? Por exemplo, crime doloso contra a vida, que é com dolo, com intenção, ele é julgado pelo Tribunal de Júri, por exemplo, que é né, população. E quando não é doloso, culposo não é julgado pelo Tribunal de Júri. Então, é menor potencial, o potencial ofensivo ali é menor. Tipo assim, a intenção é pior do que sem intenção.
Então, entendeu o Ministério da Saúde, mas depois de portaria também do Conselho Federal de Medicina, de que estava como se fosse assim, prejulgando os médicos usando esse termo violência obstétrica. O Ministério da Saúde foi mais ou menos na linha dizendo que então não vamos usar. O Ministério Público, depois disso, né, emitiu nota e solicitou, né, requisitou ao Ministério da Saúde a retificar essa portaria. Ela não estava muito bem correta, porque a violência existe, ela acontece. E aí simplesmente falaram assim, não, a população pode usar, todo mundo pode usar, mas nós não vamos usar. No final das contas foi isso. Isso foi de 2019 para cá. Certo. Então não tem mais aprovação em documentos públicos, né? Essa expressão, então, ela não vai ser utilizada, não vem sendo desde então. Mas não quer dizer que ela não existe, né? Ela existe, ela é real. Todos os atos de omissão, por exemplo, deixar a mulher abandonada, sem informação, quando ela não tem acompanhante, não tem dor, não tem ninguém, e ela está passando por processo, não dá alívio de dor, isso é violência obstétrica, né? Colocar nela apelidos, minorizá-la, falar essas frases famosas, né? Quando você fez, você não achou ruim, não gritou. Na hora de ver o olhinho, você, né? Não reclamou e vem reclamar agora. Tudo isso é violência obstétrica. Agora, o crime de estupro, né? E aí tá muito mais sério que isso. Foi dentro o quê? De um cenário obstétrico. Certo. A gente teve esse crime de estupro dentro de um cenário obstétrico. A ação para o estupro, ela é privada. Então, assim, a vítima, ela pode querer ir à justiça ou não. Ela não é obrigada a se expor também perante o judiciário para lidar com essa situação. Então, assim, muitas vítimas, infelizmente, não denunciam, não querem enfrentar. Esse caso, inclusive, a vítima é preservada, né? O nome, tudo. Sim. Inclusive, deve ter mais, obviamente, né? Eu acho que já a justiça está suspeitando de pelo menos 20 casos. Só desse anestesista. Agora, não sei, é de se estranhar. Você não é psicóloga, nem psiquiatra, mas assim, como entender o ser humano assim, né, Thelma? Eu gosto muito de vídeos criminais, sabe? De true crime, eu gosto muito. Eu vejo que existem psicopatias, né? Não tem como eu falar nem pelo que eu sei só de ler sobre isso e assistir sobre isso, porque muito pouca coisa a gente tem informação dele, nem entrevista, né? Simplesmente eu vi ali que ele estava muito sem reação, muito quando frio. Falaram que ele que tinha vídeo, ele falou assim, só tem falou vídeo? Ele falou estupro, vídeo. Porque foram se não tivesse duas palavras vídeo, que ele achou que ele ia ficar livre daquilo ali. Mas quando falaram pra ele que tinha vídeo, ele falou assim, tem vídeo? Tipo mas assim, não esboçou reação, ele não esboçou reação. Nenhuma reação de arrependimento, nada disso. De susto, nada. De negação. Super tranquilo. De nem, né? Então, assim, essa falta de reação, não sei, podia estar até sob efeito de alguma coisa, alguma substância. Ele mesmo ter usado. Pode ter, né? E não estava totalmente normal. Ou isso aqui pode ser do cérebro dele, né? E quando a pessoa vai fazer, o anestesista, ele tem acesso a todos os sedativos ali naquela sala? Então, isso é bem específico da área médica. Aí eu acredito que tem acesso quando ele solicita, né? Ele usou excesso de sedativos, ele usava o excesso de sedativos com todas as mulheres em que ele participava. Eu acho que eu li alguma coisa que são sedativos muito fortes, né? Muito fortes, e ele usava muito para a mulher dormir e ele fazia o que ele queria ali, o que cometer acontece? o crime sem nenhuma perceber. Existem situações necessárias. Então, eu acredito que quando o médico solicita, né, é fornecido. E estranharam todos porque eles estavam solicitando muito, usando muito em muitos casos. Ele estava usando muito. Aí foi a suspeita dos profissionais. E aí começaram a suspeitar também. Que aí as mulheres ficaram totalmente apagadas, praticamente. Thelma, então não existe o crime de violência obstétrica. Não existe. Mas, e aí falando de como denunciar e como fazer. Denunciar. Primeiro a gente tenta prevenir. Inclusive fazendo plano de parto, apresentando no não local. Sofrer, né? Mas a gente não tem como né, ter essa garantia. Gente, nem tendo equipe privada particular, a verdade é que a gente precisa estar bem munida de empoderamento mesmo, que é uma porta que se abre por dentro. Ou eu conheço o meu poder, o meu direito, ou eu não conheço. Se eu conheço, eu vou lutar por ele, meu acompanhante junto. Certo. Então, assim, vivenciei, fui testemunha de uma violência obstétrica em plantão. Foi a pior que eu já vi. E vontade de no outro dia nem trabalhar mais, né? Em Caratinga? Claro, sim, aqui.
Foi um plantão, então, assim, do SUS. O que eu pude fazer é apoiar essa mulher e até hoje, graças a Deus, ela começou a tratar todo aquele trauma denunciando. Então, eu achei que, sim, que foi tão maravilhoso ela ter tido essa coragem que a maioria não tem. E eu sou testemunha nesse inquérito, processo. Inclusive. Ainda acho que está em inquérito policial, não tem... Não virou processo. Não tem essas informações, mas foi na delegacia da mulher e relatou, e deu o relato dela, de tudo que aconteceu, de toda a forma que ela foi violentada, que ela foi desrespeitada. E eu também como testemunha, não deixaram que entrasse o acompanhante, que é a lei federal, né? Entrei eu como doula somente. E a acompanhante, então, foi impedida de estar ali, né? E talvez intervir em alguma coisa, porque a acompanhante tem esse direito, né? E a doula não. Então, eu estava simplesmente, né, como coadjuvante e assistindo, sem poder fazer nada, sem poder falar e discutir com a equipe. Intervir de forma alguma. Não posso. Inclusive, mesmo que não tivesse isso, tem isso na nossa lei municipal, mesmo que não tivesse escrito, eu acredito que como doula, eu não posso piorar ali o clima, a situação. Né? Então, teria que ser o acompanhante ter esse poder. Ele tem esse poder e teria essa possibilidade, né? Então, como a doula, você acha que o médico age diferente? Você impõe um pouco de respeito? Acontece isso, assim, a gente sabe estatisticamente que aparentemente sim. Você está ali do lado, o médico já pensa, já vai agir diferente. É muito variável. Às vezes respeita, às vezes retaliação, a gestante. Às vezes pede pra sair, mas aí na cara dura, saio. Se ele pedir pra sair, saio. É uma violência que a gestante tá sofrendo e ela tem que denunciar. E eu não tenho como brigar ali. Mas o médico pode pedir pra você sair, você tem que sair. Eu preciso denunciar isso. Eu preciso chamar a polícia, alguma coisa assim. Eu preciso fazer esse tipo de... né, para exercer o meu direito, mas é bem complicado, né, a gente piorar ali o cenário, porque a gestante tá ali na mão daquele plantonista. Ela fica mais nervosa, mais sensível, ele pode fazer alguma coisa contra ela, pode ter a retaliação. A retaliação. Porque a gente pensa muito assim, quanto tempo essa pessoa, esse plantonista vai ficar aqui ainda? Mais 10 horas? Entendi. Então, a gestante vai ficar com ele. Então, como é que eu vou fazer aqui agora, arrumar um escândalo, uma confusão? Dela. Entendeu? Você acha que desde que você trabalha, desde que ano que você trabalha? Foi 2018. 2018. Você acha que os médicos, os profissionais estão melhorando? Porque eu sempre achei assim, com todo respeito, não é para todos os médicos. Eu acho que o médico, às vezes, ele sente que ele tem um pouco de autoridade sobre o paciente, sabe? Ele acha que a gente está sobre... Sim. Certa vez, na admissão, como a gestante chegou com plano de parto, e aí estava acompanhante e eu junto, ele... Doula, para que doula? Aí ela falou, tem a lei, eu tenho direito de ter a doula. Mas a lei não precisa de doula, não precisa de cumprir lei municipal. E aí eu tava perto e falei, doutor, sou advogada também, a lei é feita para cumprir. Lógico. E aí, realmente, depois, ele não impediu mais. Mas você acha que os médicos... Mas ele queria impedir, ele queria... Isso, na verdade, vou falar uma coisa, é virada de chave na cabeça. Não tem assim, inclusive... Mas hoje, por exemplo, hoje as pessoas são um pouco mais esclarecidas. Eu acho que também está surgindo médicos com mais consciência. Mas eu acho que ainda falta muita informação, principalmente para as pessoas mais simples. Mas eu acho que os médicos hoje são mais educados, não? Os que estão formados. Eu penso. Olha, eu acho que até eu como doula, vou falar, tem um dia, né? Por mais que a gente é bem esclarecido, bem informado, tem um dia que a gente tá melhor, que a gente tá todo mundo muito bem, tem um dia que a gente não tá muito bem, não tá tratando todo mundo muito bem. Mas humanização é evidência científica atualizada. Se não tá atualizado, se não tá atuando conforme a OMS recomenda, não está sendo humanizado. Se ele não se atualiza... Ou ele vai querer fazer ou não vai querer, ou ele ou ela. Não tem como a gente impor isso de fora para dentro. Tem que partir de dentro para fora. O Ricardo Herbert Jones, que é um médico obstetra já que não atua, palestrante no CEAPARTO, em vários outros congressos, é escritor de 2 livros. Um deles é Entre as Orelhas, por exemplo. Até tem autografado, comprei dele, fiz alguns cursos com ele. Que o parto começa entre as orelhas. Primeiro é a mulher querer. E os profissionais também. Vem daqui de dentro. Não adianta o médico
foi uma live com o Emerson Maggioli de Belo Horizonte, do Instituto Nascer. Ele esclareceu isso muito bem. Não, ele viu colegas médicos falando assim, eu vou entrar nessa da humanização porque tá dando mais dinheiro. E aí entra, tudo bem, mas não permanece, porque não quer fazer aquilo que a humanização prega para fazer. Realmente não vem de dentro aquele desejo de respeitar o protagonismo da mulher, mostrar para ela que ela consegue, que ela pode, que ela é forte. Então isso é um sentimento. É um sentimento, eu quero fazer assim ou não. Inclusive, alguns médicos que fizeram... Não, tô falando, é um sentimento que o médico também tem que... Ele também tem que mudar a mente dele. Exatamente, dele. Tem médicas que falam comigo assim, olha, eu cheguei a fazer episiotomia, que é o PIC, que não é recomendado mais fazer, porque na residência fazia, o supervisor fazia, mandava fazer, fazia. Mas depois eu fiquei sabendo que não era necessário, que não traz benefício. Eu soube que não precisa mais ser feito. Não fiz mais. Né? A Melania Amorim, ela, né, até participa da COCA, né, que é a biblioteca internacional maior que existe em saúde mundial. Ela fala que deixou de fazer episiotomia e hoje ela publicou já artigos mostrando das desnecessidades e que só traz prejuízo, não benefícios. Então, assim, é mudança de pensamentos. O Ricardo Apte Jones, ele fala que logo depois da residência, ele fazia violência, cometia violência, brigava com as mulheres, falava que elas tinham que parir deitadas. Assim. Sim, foi ensinado assim, aprendeu assim. Falava com elas que elas tinham que parir deitadas, tinha que ser na posição que ele queria, tinha, né? Depois que uma mulher ele teve um choque, que uma mulher teve o bebê no canto do quarto, sozinha, sem perceber que ele estava ali, ele falando, brigando, gritando, e ela pariu naturalmente, não teve tempo dele calçar as luvas, e ele disse que primeira vez que ele pegou o bebê assim, sem luvas, e aí ele começou... E a mulher não respondeu, não conversou, não falou nada, simplesmente saiu com o bebê. Logo depois vem a enfermeira falando assim, nossa, doutor, imagina se o senhor não tivesse chegado, e diz ele que parece que abriu um buraco no chão, assim, ele queria se enterrar, porque ele pensou, se eu não tivesse chegado, ela não teria escutado tanta besteira que ela escutou e ela teria parido normalmente, do mesmo jeito. Tá vendo? Naturalmente. Não, mas o assunto é muito interessante, né? Pena que nós temos que trazer ela de volta. Então, assim, já encerrando o nosso podcast, eu queria que você deixasse um recado para as mulheres, para que elas não sofram mais a violência obstétrica. O que elas devem procurar para que isso não aconteça. E como ter acesso, né? No seu caso, como elas te encontrar? Eu preciso encontrar. Olha, tem meu Instagram, né? @ThelmaDoula. Lá eu já postei, inclusive, sobre isso. Como prevenir violência obstétrica, se preparar, se informar, fazer o plano de parto, visitar o hospital com antecedência, se você quer ganhar no hospital. E apresentar o plano já na visita e levar de novo várias cópias no dia do plantão, né? É uma maneira de prevenir um pouco, de mostrar que você estudou, entende sobre aquilo, para que as pessoas possam respeitar. Algumas vão gostar, outras vão respeitar apenas, outras não vão gostar. Vai depender de como ela vai ser tratada ali, para depois fazer as denúncias necessárias. Não tem como evitar 100%, mas é já um avanço ela se preparar. E as denúncias, lembrando que a gente pode denunciar no 180, no 136, gratuito, no Ministério Público, tem site, que pode fazer, né, por site também, para fazer as denúncias depois, ouvidoria do hospital, delegacia da mulher, gente, nos próprios conselhos profissionais, se tem o nome, né, do profissional, o registro. Conselho Regional de Medicina, né, pode ser feito. Sim, no regional, no federal. Eu acho que, assim, no mínimo, assim, denunciar para tudo que você conseguir denunciar depois, no mínimo, a ouvidoria, o Disque Saúde, violência contra a mulher, né, o 136, 180, o Ministério Público, tem que ser uma ação conjunta. Isso é o melhor caminho para ver se as coisas melhoram, porque a impunidade, eu falo muito isso quando a gente faz rodas de conversa, pelo ISIS Materno a gente faz bastante roda de conversa gratuita, e fizemos recentemente em Apim, né? Até tá também no diário. Nas rodas gratuitas a gente faz, públicas, nos postos de saúde, enfim, quando a gente é convidado, as mulheres reclamam. Médico fulano fez isso, médico ciclano, médica ciclana, beltrana, a enfermeira tal, não sei o que, recepcionista, a faxineira. A violência obstétrica não está no agente, ela está no que fazem com a mulher nesse estado. Então pode ser qualquer pessoa, né? E aí, eu falo com a pessoa, já denunciou? Não.
Então, oficialmente, para aquele hospital, para aquele plantão, para aquele reitor, para aquele administrador, para aquele gestor, para aquela ouvidoria, não tem nada formalizado contra essas pessoas. Então, se a gente ficar assim, desabafar é bom, fazer uma terapia é ótimo, tem coisa que, né, fica até traumas aí que não quer ter mais filhos e outras coisas. Você não tá mas oficializar, exatamente. Você tem que contribuir. É que vai fazer a diferença. Para que parte acontecer. Vai fazer a diferença para outras vidas. Eu penso assim, nos nossos filhos, o que eles vão estar vivendo, se a gente viveu isso. Nos últimos 50 anos, a nossa realidade, a maioria cesariana ou muita violência no parto. Né? Então, assim, a gente precisa fazer alguma coisa agora para isso mudar, né? Daqui a algumas décadas, né? E você tem esperança que mude? Tenho, porque tem mudado. Eu acredito que tem aberto muito a cabeça dos novos profissionais. A gente também vai ensinando melhor os nossos filhos, né? Sim. Thelma, então eu quero te agradecer mais uma vez. Amei, Thelma, gostei por estar aqui conosco, esclarecendo esse assunto tão importante. E para os nossos internautas, eu quero lembrar que nós estamos em todas as plataformas digitais. Vou pedir a vocês que se inscrevam no nosso canal do YouTube, acesse lá, e também através do nosso Instagram, Diário de Caratinga Oficial, está também em nosso Facebook e no Spotify. Não perca o Diário Cast. Muito obrigada a todos e até ao próximo assunto. Beijo, gente. Obrigada. Obrigada, gente.